ó Senhor, eu sou feitura, Tu és o autor. Molda e refaze todo o meu ser, segundo as normas do Teu querer. Tua vontade faz, ó meu Deus, sonda e corrige os passos meus. Torna-me santo, porque Tu és. Ouve os meus rogos, eis-me aos Teus pés. Tua vontade faz, ó meu Pai, por ela o crente vive e não cai. Guia minha vida com Tua luz, poder e graça, dá-me Jesus. Tua vontade, pois sem par, quero na vida realizar. Vive e triunfa, domina enfim, reina supremo, meu Deus em mim. Amém. Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos, estudo ao qual nós da Igreja Nova Jerusalém fazemos nos nossos lares. E hoje nós vamos continuar no nosso raciocínio. Semana passada, no estudo passado, estudamos aprender a obedecer à vontade de Cristo Jesus, o desejo de Cristo Jesus. Hoje nós vamos ver os desafios de obedecer a Cristo Jesus. Estamos na lição de número 5, ao qual vamos observar os desafios ao qual temos de viver uma vida em obediência ao Senhor. Vamos orar. Deus, nós estamos diante de Ti. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco. Nos conduza, ó Deus, a fazer a Tua vontade. Nos conduza, ó Pai, a conhecer a Tua palavra. Nos conduza, ó Senhor, a obedecer a Tua palavra. E, ó Deus, a entender o desejo do Senhor para nossas vidas. Que sabemos que somos desafiados a permanecermos fiéis e obedientes a cada dia. Conduza-nos à vontade do Senhor. Te louvamos, gratos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2, versículo 13, a palavra do Senhor, ela nos diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Hoje nós estudamos a lição de número 5 do nosso estudo nos lares e vamos observar o nosso desafio em viver uma vida de obediência ao Senhor. Numa análise pessoal,
todos chegamos à conclusão que não somos tão obedientes como imaginamos ou como devemos ser. Observe bem a sua vida, né? Cada um de nós vamos analisar a nossa própria vida. Bem, e quando nós olhamos, nós sempre vemos que em algum momento do nosso dia, em alguma parte da nossa vida, em alguns atos, atitudes, palavras, pensamentos, nós falhamos em obedecer a palavra do Senhor. Todos nós, quando fazemos uma autoavaliação e verdadeiramente olhamos para dentro de nós, nós vemos que temos sido falhos. Em algum momento, temos sido falhos na obediência do Senhor. Mas a grande questão é quando nós observamos para o texto que nós lemos de Filipenses 2, versículo 13, que nós acabamos de ler, nós vemos que é o Senhor que faz em nós, que efetua em nós, tanto querer quanto realizar a vontade dele em nós. Então, quando você observa, quando você olha a palavra do Senhor, nós podemos observar, você pode ver que é Deus quem te leva, é Deus quem me leva, é Deus quem nos faz a obedecer a sua vontade. Mas e nós perguntamos assim, bom, se é Deus, então não tem nenhuma responsabilidade, né? Sempre pensamos isso, mas quando analisamos bem, a responsabilidade é nossa, porque nós temos que aprender a pedir ao Senhor, aprender a depender do Senhor, aprender a clamar ao Senhor, que nós possamos fazer a vontade dEle, ainda que seja Ele que faça em nós, ainda que seja o Espírito Santo que age em nossas vidas e nos leva a fazer a vontade de Deus, a vontade de Cristo Jesus. Ainda assim, nós temos a responsabilidade de nos colocarmos na dependência dEle, de nos colocarmos na dependência do Senhor Jesus, para que o Espírito Santo dEle possa agir em nós. Então, quando eu tenho o desejo de obedecer, quando eu quero conhecer e obedecer a vontade do Senhor, eu clamo a Deus, eu peço a Deus para que Ele age em minha vida. Eu me coloco à disposição do Senhor para ser um vaso nas mãos dEle, para que Ele possa me moldar, para que Ele possa me transformar, para que Ele possa me fazer uma nova criatura, e o nome dEle vai ser glorificado em mim, porque eu farei a vontade dEle, porque o Espírito Santo dEle habita em mim. Então, o meu desejo de obedecer é fruto de uma vida com Deus. É fruto de uma proximidade com Cristo Jesus. Assim, eu serei um servo obediente, porque eu me coloco na disposição da ação do Espírito Santo de Deus. Se nós olharmos a vida dos discípulos, eles também eram pessoas difíceis. Mateus era um camarada que cobrava imposto, um publicano, e para o judeu todo publicano era quem o roubava. Por quê? Porque pegava dinheiro do seu povo e entregava para Roma, para os romanos. Pedro, pelo que a palavra de Deus nos diz, era um cara temperamental, um cara difícil de lidar, personalidade firme, não retrocedia no seu ponto de vista, um cara, né, sua determinação forte, personalidade forte, e foram chamados a servir Cristo Jesus.
foram convidados a seguir a Jesus. Mas quando nós vamos olhando o processo que Cristo vai trabalhando com ele através do Evangelho, nós vamos olhando algumas praticidades de como Jesus trabalhou nos apóstolos e trabalha em nossas vidas. Quando Jesus os chama, eles obedecem. Jesus chama, eles seguem. Todos eles o seguem imediatamente. Andando com Jesus, eles veem Jesus sempre dizendo da sua obediência ao Pai. E assim, eles também são levados a obedecer às ordens de Jesus Cristo. Porque eles veem que Jesus é obediente a Deus até a morte e morte de cruz. Depois nós vamos ver Cristo discutindo com eles as questões da salvação. Vamos observar melhor as questões desses estudos. O que a Bíblia nos diz sobre essa obediência dos discípulos e sobre nós? Olha bem, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Do versículo 18 ao 22. Mateus 4, do 18 a 22, nós vemos assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lavavam suas redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixaram o barco de seu pai e o seguiram. Então, eles foram obedientes de forma imediata. Vamos olhar mais uma vez? Vamos lá também em Mateus, capítulo 9, versículo 9. Olha mais um discípulo, olha mais um apóstolo. Mateus 9, 9 diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele levantou e o seguiu. A ação desses 5 homens foi algo imediato. Jesus simplesmente disse: segue-me. E ele o seguiu. Ele disse para os primeiros lá, para Pedro: e eu vos farei pescadores de homens. Calma aí. Como assim? Eles não questionaram. Eles não perguntaram para quê, não perguntaram quem ele era, de onde ele ia, era para onde ele ia, o que ele iria fazer. Eles simplesmente o seguiram. Mateus deixou o seu posto subordinado aos romanos, abriu mão dos seus ganhos, de tudo o que fazia, e seguiu Jesus. Os apóstolos, eles, mesmo assim, abrindo mão de tudo dos seus afazeres, dos seus trabalhos, como nós vimos, os pescadores deixando o barco, o pai e as redes ali, Mateus deixando a coletoria, todos eles deixando o seu trabalho, ainda assim que obedeceram de imediato a Cristo Jesus. O seu aprendizado ao obedecer às ordens de Cristo foi um processo. Não tem como nós, o ser humano, ser obediente às ordens de Cristo Jesus de imediato. Isso é algo que nós vamos aprendendo com o nosso caminhar. Aí eu pergunto: o que seria difícil para você deixar para seguir a Jesus? O que Cristo tem pedido para você? Deixe e siga-me. Deixe o seu vício, deixe o seu trabalho,
deixe a sua televisão, deixe a sua bola, deixe o que ocupa o seu coração em primeiro lugar e segue-me e deixe com que eu governe a sua vida. É difícil às vezes a gente abandonar esses nossos hábitos para poder seguir a Jesus, mas nós devemos fazê-lo como forma de obediência à palavra do Senhor. Em Mateus 17, 27, olha bem que interessante, Mateus 17, versículo 27, Mateus 17, versículo 27. Olha a ordem que Jesus dá para Pedro. Mas, para que não o escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, achará um estáter. Toma-o, entregue-lhe por mim e por ti. Aqui é uma passagem bem conhecida nossa, em que os soldados romanos estão cobrando imposto de Jesus e de Pedro. Então, eles cobram de Pedro e depois de Jesus, e eles falam assim, mas como que Jesus vai pagar imposto? Como nós vamos pagar imposto? Nós não temos dinheiro, né? E para eles era um insulto pagar imposto para Roma. Então Jesus diz assim, para que não se escandalize, para que não haja contenda, para que não haja problema. Vá ao mar, lança lá o anzol, e o primeiro peixe que você fisgar, tira lá a moeda de dentro da boca dele, e paga o meu imposto e o seu. Você já imaginou você no lugar de Pedro? Se você obedeceria? Se você iria pescar aquele peixe? Você já imaginou quantas vezes Jesus tem nos mandado a fazer algo para a sua obra e nós não temos feito? Pregue a palavra para aquele rapaz que está ali se drogando. Pregue para aquela mulher da rua Sorocaba que está ali perdida no mundo das drogas. Pregue para o seu vizinho que tem se desviado dia a dia dos caminhos do Senhor. Vai, pregue. E nós não temos feito. Às vezes, se nós nos imaginarmos no lugar de Pedro, eu estava do lado de Jesus, claro que eu iria. Sem pensar duas vezes. Não é verdade? É porque hoje nós não obedecemos. Mas por que hoje nós não fazemos? Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, assim como estava com Pedro. Hoje Ele faz morada em você através do Espírito Santo. E porque você não obedece? E porque titubia em obedecer a palavra do Senhor? É complicado quando nós vamos analisar as nossas vidas. Porque mesmo vendo tudo que Cristo fez quando esteve aqui na terra, com os que viveram com Ele, os discípulos, os seus apóstolos, nós sabemos de tudo que Jesus nos ensinou, tudo que Jesus falou, tudo que Jesus lhes disse, e continuamos nos mesmos erros, O primeiro compromisso de um discípulo é ser fiel ao seu mestre. O primeiro compromisso de um discípulo é ser fiel ao seu mestre. Quer ver outra passagem que às vezes nos leva a pensar? Abra lá em Marcos, capítulo 11, versículo 3. Marcos, capítulo 11, versículo
3. Marcos 11, 3. A palavra do Senhor diz assim: se alguém vos perguntar, por que fazer isso? Respondei, o Senhor precisa dele, e logo mandará de volta para aqui. Aqui o texto de Marcos está dizendo de quando, antes de Jesus entrar em Jerusalém, na última Páscoa de sua vida, ele ordena com que os discípulos vá e ele vai achar ali um jumentinho amarrado e disse, pegue e traga. Se alguém lhe perguntar, que isso que fizeste? Responda, o meu Senhor mandou buscar e depois vai mandar devolver para você. E eles foram e acharam, interrogaram lá os discípulos, eles responderam e o dono deixou com que levassem o jumentinho. Imagina você hoje chegando perto de uma pessoa que você não conhece e dizer para ela assim, o Senhor Jesus mandou buscar o seu carro para não poder ir pregar o Evangelho em tal cidade. Você teria coragem de ir? Mesmo sabendo que seu primeiro compromisso é em obedecer a palavra do Senhor? Nós sempre devemos obedecer às ordens do Senhor. Claro que eu estou falando aqui numa hipótese, e às vezes nós achamos isso muito engraçado, ou às vezes achamos isso um absurdo. Porque como que eu vou chegar perto de uma pessoa que eu não conheço e pedir dela o carro? Mas a verdade é que Jesus não vai pedir para nós pedir um carro, lógico que não vai. Lógico que não. Mas as ordens que Ele tem dado aos nossos corações, através da sua palavra, nós temos negligenciado. Nós não temos sido fiéis aos seus mandamentos. Sabe por quê? Porque nós não temos fé. Porque nos falta coragem. Porque nos falta confiança. Porque nos falta dependência. Porque nos falta intimidade para saber verdadeiramente obedecer o Deus que nos chamou. Nos falta intimidade com o Senhor. Nos falta entender que o Deus que nos chamou, Ele vai nos dar meios para podermos nos mantermos obedientes à palavra dEle. Ele vai nos dar recursos. Se Ele nos manda pregar a alguém, Ele vai enviar o seu Espírito Santo para poder falar ao coração daquela pessoa. Se Ele nos manda ir em algum lugar pregar o Evangelho, Ele vai levantar a pessoa para nos sustentar. Se Ele nos chamou para servir em algum lugar distante, Ele vai levantar pessoas para que eu possa estar ali tranquilamente, pregando a sua palavra, porque eu dependo dEle. Ele mandou Pedro pescar, Pedro pescou e lá estava a moeda. Ele mandou o discípulo buscar o jumentinho, o jumento estava lá, eles buscaram e o dono libertou sem problema, sem discussão, sem briga. Porque o mesmo Jesus que os mandou buscar foi quem deu a eles condição para executar a sua ordem. Então nos falta fé, nos falta coragem, nos falta intimidade com o Deus que nós servimos para sermos verdadeiramente obedientes à sua ordem. Nos falta nos relacionarmos e entendermos verdadeiramente esse Deus que nós servimos, para que possamos obedecê-lo com todo o nosso coração. Que o Senhor nos abençoe, para que possamos ser
pessoas obedientes à sua palavra. Que o Senhor nos conduza, que nos leve a entendermos verdadeiramente quem Ele é e que nós possamos aprender a cada dia a nos colocar à disposição do Senhor, para que Ele possa nos moldar através do seu Espírito Santo, para que Ele possa nos refazer, para que Ele possa nos tomar em nossas mãos, em suas mãos, nos desmanchar como o oleiro faz com o barro e refazer aquele barro, aquele vaso, para honrar e glorificar. E ao nos refazer e ao nos moldar, que Ele nos molde como servos obedientes às suas ordens. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Que Deus te conduza a ser um servo obediente à sua palavra. Um grande abraço. Deus abençoe você.